Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na rádio Webdom. O refugiado congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, foi espancado até a morte no dia 24 de janeiro, após, segundo sua família, cobrar o pagamento de 2 diárias atrasadas no quiosque onde trabalhava na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Para falar conosco sobre esse assunto, está aqui conosco no Multidom a professora Valesca Miguel Batista, doutoranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é mestre em sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, advogada trabalhista, professora universitária e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Estado de Direito no Pensamento Social Brasileiro sobre Relações Raciais, Estado, Direito e Economia. E também o professor Júlio César Silva Santos, que é doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, especialista em Gestão Pública e especialista em Processo do Trabalho. É técnico em Desenvolvimento Econômico pela ONU, dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, é membro da Comissão de Direito Sindical e membro da Comissão de Advocacia Assalariada da OAB. É diretor do Instituto Luiz Gama e professor do SENAC. Olá, professora Valesca. Olá, professor Júlio. Olá, querida Marta Padovese. Olá, Valesca e todos os ouvintes. Olá, bom dia a todos e todas. Marta, professor Júlio, é um prazer estar aqui com vocês. Como a gente já falou no início, do Moise Kabagambi que foi assassinado, na opinião de vocês, se vocês imaginam por que isso ocorreu, foi uma raiva momentânea? Vocês consideram que foi preconceito, foi racismo? Claro que a gente não estava lá, nós não estávamos lá, nós não sentimos o que as pessoas sentiram, mas a gente pode até fazer uma ideia por que aquilo aconteceu. Na opinião de vocês, como isso aconteceu? Então, querida Marta, muito obrigado pela pergunta. Nós estamos vivenciando um momento na sociedade brasileira em que nós vivemos um antagonismo social, econômico e político. E isso nos traz, principalmente, inúmeros gatilhos da violência. E isso é perceptível. Nós estamos no trânsito, constantemente vemos brigas, em estabelecimentos comerciais também acontece a mesma coisa, e nós temos uma flexibilização de vários direitos sociais. Recentemente, a gente pode perceber, nós tivemos a flexibilização das leis trabalhistas, a gente percebe que além da exploração do mercado de trabalho, a questão do Moise, ele traz bem de forma enfática como o trabalhador ele vem sendo tratado. Muitas vezes os direitos trabalhistas não são garantidos e aquela relação que diziam que o trabalhador teria condições de negociar em igualdade de oportunidades com o patrão se mostrou como que vem acontecendo. Quando ele foi questionar o que lhe era devido, ele foi completamente agredido. Então, isso é fruto, cada vez mais, de uma sociedade que é autoritária, em que, em momentos, cada vez mais, em que você tem uma ausência de oportunidades, os crimes de xenofobia também aumentam, porque a gente pode perceber que quando foi perguntado àqueles senhores por que eles mataram Moise, ele disse o seguinte: eu queria extravasar o meu ódio. Então, o que é uma pessoa que quer extravasar o ódio? Dentro dela foi construído, socialmente e emocionalmente, a imagem do inimigo. E no caso ali em questão, a imagem do inimigo era a imagem de um homem negro que vem de um país estrangeiro e que está, de repente, ali ocupando um lugar que poderia ser mais bem valorizado por ele. Então, estes são alguns dos gatilhos que nós percebemos ali no caso em questão. Exatamente, professor Júlio. E nessa construção, a gente vê como que é uma parte da formação do Brasil, que tem essa imagem de um país acolhedor, um país em que atende a todas as necessidades da população e dos imigrantes, seja por meio de refúgio ou imigrantes, pessoas que vêm para buscar novas possibilidades no mercado de trabalho, condições de vida para si e para a família. Só que, na verdade, o Brasil, a sua formação já é uma formação pautada na desigualdade, pautada numa sociedade racista, em que tem uma estrutura em que entende que tudo relacionado à africanidade, ou seja, os negros, tem um padrão de negatividade, ele é inferiorizado
por causa dessa formação. E essa inferiorização colocada à população negra faz com que também esses imigrantes negros sofram esse acúmulo de discriminação, que é o fato de serem imigrantes e serem negros num país que não trata bem a sua população negra e indígena. E aí, no caso específico, né, do Moise, a gente vê que essa brutalidade, essa crueldade, essa violência, ela ainda se trata de uma forma normal, né? É uma forma comum numa sociedade violenta, numa violência racista constante. É o que a gente vê quando acontece com o Moise, como acontece com o Durval Teófilo Filho, que foi brutalmente assassinado, levou tiros, né? E isso é uma brutalidade sem chances de defesa. Isso por quê? Porque é visto o corpo negro como descartável, como um corpo em que não merece essa proteção. Isso é uma reprodução de uma sociedade desigual. Toda essa estrutura, a gente não pode pensar que são casos isolados. Essa estrutura representa uma sociedade realmente que está evidenciando, ou seja, sendo gravada com brutalidade. E aí a gente vê, os dois casos são homens jovens, então a gente tem aí também uma concepção, a população negra jovem sendo exterminada nessa sociedade. E como o professor Júlio colocou, né, a questão da xenofobia se torna presente, porque além dessas pessoas, do caso do Moise, ele ter sido acolhido, ter buscado melhores condições aqui, isso a ele não é garantido, porque muitas vezes é por causa da discriminação contra os imigrantes, os seus salários são menores, eles não conseguem acesso ao trabalho formal e muitas vezes até acesso às instituições educacionais. E quando eles já chegam com formação, com educação, ainda assim é bem mais difícil o acesso desse grupo ao mercado de trabalho, por causa do racismo, da xenofobia, de toda uma estrutura desigual. É sempre importante nós explicarmos para as pessoas o que é xenofobia, né? Eu falei, Valesca também, mas muitas pessoas podem não ter um domínio. E xenofobia é isso, é uma aversão ao grupo estrangeiro, quando você discrimina determinados grupos. E em específico no Brasil, a nossa aversão, ela tem uma base. A aversão não é a pessoas que venham da Europa, né? Uma xenofobia eurocentrada. A nossa xenofobia ela é direcionada especificamente para grupos de imigrantes africanos, na sua grande parte, mas também para haitianos, bolivianos, venezuelanos, ou seja, pessoas principalmente da América Latina. Então, é sempre importante nós observarmos onde nascem esses gatilhos. E também muito em cima da reflexão da professora Valesca, é perceptível que nós temos política de necropolítica. O que é a necropolítica? É como se o Estado brasileiro tivesse uma política da morte. Quem são aqueles corpos que estão permitidos a morrer? Se a pessoa é negra, a sua vida tem menos valor, então ela pode morrer a qualquer momento. Se é um grupo de imigrantes, e principalmente africanos, esses corpos também podem morrer. Se são pessoas LGBTQIA+, esses corpos também é permitido que eles morram. Se as pessoas são idosas, a gente percebeu isso muito fortemente no período da pandemia, esses corpos também eles se tornam corpos desprezíveis. Então, é preciso, cada vez mais, que nós aprendamos a amar todos, independente da cor da pele, das condições físicas e da sua origem. Professor Júlio, essa sua fala de corpos que podem ser desprezados é uma fala muito forte. Você acredita mesmo, professor Júlio, que é isso que as pessoas pensam, que são corpos que podem ser desprezados? Sim, querida Marta. Quando crianças negras, como aquelas 3 crianças no Rio de Janeiro, desapareceram, muitas vezes você não vê a devida comoção social. Quando a gente observa cada vez mais homens e mulheres negras sendo mortos de forma desprezível, você não percebe muitas das vezes a mesma sensibilidade. Ou seja, não quero fazer uma comparação esdrúxula aqui, todos nós sabemos o que foi todo o processo do nazismo, do Holocausto, a quantidade de inúmeros mortos que nós tivemos pelo mundo. Mas quando nós comparamos o que foi o nazismo com o que foi a escravidão negra, uma escravidão do capital, durante todo o tempo no mundo, é como se a escravidão negra fosse infinitamente menor, menos corpos morreram. Só que as pessoas que foram escravizadas e morreram na escravidão, não existe a mínima comparação, mas não se dá o devido valor à história da escravidão negra. Quando você vai à Alemanha e você conversa com um alemão, ele tem muita vergonha do seu passado, passado do Holocausto. Eles têm museus para
para tratar desse tema. Na escola, constantemente, eles reforçam o que foi o nazismo para que aquilo não volte a acontecer. No Brasil, nós tivemos mais de 388 anos de escravidão, nós temos uma ausência de núcleos de reflexão construídos pelo Estado para nós entendermos o que foi isso e como isso repercute nos dias atuais da população. E muitas pessoas acreditam ainda que sem escravidão não teríamos o Brasil que temos. Então, é impossível não acreditarmos que a política da necropolítica, ou seja, corpos que estão autorizados a morrer, estão permeados não somente na mente das pessoas, mas também nas instituições. E quando nós falamos das instituições, nós precisamos lembrar do sistema de justiça, que são as pessoas negras cometendo o mesmo crime de pessoas brancas que levam às maiores penas e são mais reclusas. Então, esse é um fato constatado em inúmeros estudos científicos. Nós temos, por exemplo, uma ausência de pesquisas voltadas ao corpo negro. Para você ter ideia, querida Marta, sou um homem negro, eu precisei fazer um tratamento para retirar algumas manchas da pele e fui descobrir que a indústria farmacêutica não desenvolve produtos para a pele negra para retirar manchas. As dermatologistas precisam usar duplamente a fórmula da pele branca para tentar resolver um problema da pele negra. Ou seja, são várias camadas de dor que permeiam o corpo negro de forma estrutural. Perfeito. E essa fala, professor Júlio, né, a gente tem aí a partir do que seria, né, essa reprodução, né, do racismo, como ele colocou da xenofobia, o racismo é essa prática sistemática que atribui vantagem ou desvantagem com fundamento na raça. Ou seja, por causa do racismo, a gente tem essa estrutura de inferiorização dos negros, ou tudo atribuído a ele. E por causa dessa construção nessa sociedade, o Brasil, a gente vê que ele é ainda mais sofisticado nessa reprodução, porque ele nega esse fato. A gente tem até o estudo aponta. Existe racismo no Brasil? Alguns falam. Existe, mas ninguém se reconhece racista. Ninguém fala, eu pratiquei aquela conduta racista, porque por mais que reconheça a sua existência, ninguém assume. Isso é um grave problema, porque ao não reconhecer as condutas racistas, muitas vezes na sua fala, no seu comportamento, como a gente viu no espancamento do Moise, não tem como afastar que aquilo não seja a reprodução do racismo. No caso dos produtos de pele, a gente tem um grande colega, pesquisador, o professor Franz Rousseau-Deus, ele publicou um livro sobre branqueamento voluntário. E nesse livro ele aponta o porquê que muitas pessoas negras se submetem ao branqueamento de pele por causa de uma construção racista, a ponto dessas pessoas passarem por um processo de dor. É ácido, são outros produtos por causa do racismo. Por causa do racismo, a gente vê muitas crianças negras que não têm bonecas negras. Por causa do racismo, mulheres sofrem violência obstetrícia, não têm o devido cuidado, porque tem o mito de que as pessoas negras são fortes, de que aguentam. Nas entrevistas relacionadas ao caso Moise, você vê as assistentes que trabalham no Caritas, que é o núcleo de assistência aos refugiados, contando que muitas vezes eles recebem propostas de emprego para os imigrantes e eles falam, eu aceito esses imigrantes de países africanos, haitianos, porque eles têm mais força, eles vão aguentar mais. Isso é um mito de uma construção racista de que os corpos negros podem sofrer dor, que eles aguentam, eles toleram o sol, então não precisam de proteção, não precisam dos EPIs adequados para uma construção. Isso porque a legislação brasileira se aplica garantindo os direitos fundamentais aos trabalhadores brasileiros e, da mesma forma, aos imigrantes. Não há desigualdade pela lei, mas há desigualdade, a gente fala na materialização, que é na relação social. E isso mostra o porquê está estruturado, né? Para além disso, todos os dados constatam essa reprodução desigual quando vai para a questão de renda. Imigrantes negros, latino-americanos têm salários menores do que os salários de imigrantes europeus, de imigrantes brancos. Isso a gente não tem como aceitar que seja um fato natural, normal. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a professora Valesca Miguel Batista e o professor Júlio César Silva Santos. O professor Júlio falou de conduta racista e racismo. Existe diferença nisso? A conduta racista foi um indivíduo que a praticou,
mas esse indivíduo, ele foi construído por uma estrutura a partir do racismo. Por isso que no caso do Moise, a gente fala que aquelas violências foram racistas, mas não é suficiente a individualização, ou seja, a punição apenas daquelas pessoas que os espancaram, dizer que eles são racistas. Sim, a prática foi racista e eles foram forjados em uma estrutura racista que não os isenta de responsabilidade. É isso que a gente precisa ficar pontuado em nossa estrutura social, de que o fato de o racismo ainda estar estruturado em todas as relações sociais não isenta as pessoas de responsabilidade, ou seja, suas condutas racistas, seja de uma empresa que pratica atos racistas não tendo negros ou chancelando reproduções racistas, ela também tem a reprodução de uma forma de racismo a partir da sociedade. Então, cabe responsabilização à empresa, responsabilização às pessoas, e aí a sociedade tem que estar construída no combate ao racismo, que é o fundamento da nossa Constituição. A partir de todos os estudos já feitos, não é de hoje, né? Desde o começo do século XX, já aponta que o racismo não é apenas individual, ou seja, não vai ser tratado como uma doença patológica. O professor Dr. Silvio Almeida escreveu um livro que é Racismo Estrutural, e ele apresenta isso que o professor Júlio já colocou muito bem, que o racismo ele tem essa concepção individual, tem a concepção institucional, que é essa reprodução pelas instituições em que a gente tem uma organização que reproduz a inferiorização de um grupo. Quando a gente vê a diferença no tratamento, por exemplo, com ocupações ou muitas vezes invasões em comunidades periféricas, e quando a polícia vai fazer uma investigação no bairro elitizado. É gritante a forma de discriminação entre os dois espaços dentro da cidade. A gente tem isso enquanto instituição, a empresa enquanto instituição, e quando a gente junta o institucional com o estrutural está em todas as relações e eles atravessam a economia, atravessam as decisões do Estado, quando uma política pública ela tende a piorar ou precarizar as condições de um grupo específico. Também é importante nós lembrarmos, Marta, muitas pessoas têm a seguinte dúvida, né? O que é racismo? O que é injúria racial? Normalmente, as pessoas são tipificadas pelo crime de injúria racial, mas o crime de racismo é quando você pratica um crime contra a coletividade. Então, por exemplo, digamos que determinada loja diga assim, olha, nós vamos contratar apenas trabalhadores brancos de olhos azuis. Ele praticou um crime contra a coletividade negra. Já o crime de injúria racial, ele é direcionado à pessoa de alguém. A gente ouve muito, né? Infelizmente, nos jogos de futebol. A gente viu agora o jogador Gabigol foi xingado de macaco. Então, muitas vezes uma mulher negra vai em um salão de cabeleireiro é discriminado pela profissional da estética como um todo. Então, muitas vezes crimes eles são tipificados como injúria racial. Esta é a grande distinção entre um e outro. E quando a gente fala de condutas racistas, as condutas racistas elas estão dentro do crime de injúria racial, dentro do crime de racismo. É a materialização da discriminação, seja de uma forma ou de outra, é tudo aquilo que deve ser evitado. Nós precisamos ter um novo letramento racial. Gente, o que é um letramento racial? É a gente aprender que certas palavras não devem mais ser utilizadas. A gente tem algo que é o racismo recreativo. Nós temos o professor Adilson Moreira, que é um dos defensores dessa tese, que é como as pessoas, através das palavras, muitas vezes achando que nessa brincadeira sutil não afeta a população negra, isso afeta sim, porque vai mexendo com a autoestima da população. Então, certos termos devem ser evitados, porque eles não ajudam em nada na construção da ideologia, das ideias dos seres humanos. Não é que as pessoas não possam mais ter momentos de alegria, mas a sua alegria não pode vir em detrimento da saúde mental do outro ser humano. E nós não falamos só na questão dos negros, mas dos grupos entendidos como minorias, mas que não são minorias, são grupos que são minorizados. Por exemplo, a população negra, ela integra mais de 56% da população brasileira, pretos e pardos. Se nós olharmos as pessoas que são deficientes, quase 40% da população brasileira, segundo estudos, tem algum tipo de deficiência, leve, moderada ou grave. Ou seja, esses grupos são grupos minorizados, então não são minorias de forma alguma. Como a pessoa se identifica como sendo racista ou não?
que acontece? Essa questão é muito delicada. Né? Por quê? As pessoas têm muito medo de se identificarem como racistas, como homofóbicos, xenófobos. Ou seja, ninguém quer materializar que discrimina o outro. Mas a gente tem que começar desconstruindo. Quando eu falo desconstruindo, porque nós fomos construídos socialmente para discriminar o outro. A gente discrimina pela cor da pele, a gente discrimina pela orientação sexual, pela faixa etária, a gente discrimina porque a pessoa mora em um ambiente que é menos favorável do que o nosso. Então, nós somos criados para discriminar. E por que isso acontece? Porque nós vivemos na sociedade dos privilégios. Então, quanto mais privilégios eu tiver, isso me obriga, de certa forma, a trabalhar a discriminação contra outro grupo social. O que acontece? Então, nós vamos tendo, muitas vezes, discriminações dentro dos próprios grupos. É o que muito bem a querida Valesca diz, que nós temos camadas de dor dentro dos grupos discriminados. Ou seja, mesmo entre os discriminados, nós somos construídos para discriminar. Exemplo, um dos grandes dramas do Brasil, não que isso seja ruim, mas nós temos um processo estruturado ideologicamente de miscigenação. Então, entre os negros, nós temos pessoas com tom de pele preta, assim como o meu e de Valesca, e temos também as pessoas pardas. Mas as pessoas pardas, muitas das vezes, elas são construídas socialmente para não se identificarem como pessoas negras. Então, nós vamos criando, muitas vezes, dentro desses subgrupos, pessoas que não se identificam. Só que muitas vezes a figura da pessoa que tem um tom de pele parda, ela vive nuances muito complexas. Ela tem familiares que têm a pele preta, ele tem familiares que têm a pele branca, e muitas vezes um grupo não o identifica e o outro grupo também não identifica. E essas pessoas, muitas vezes, elas se sentem soltas dentro desse grupo racializado, porque existe a raça humana, mas a construção racial, ela é uma construção social, para que a gente possa olhar para o outro como maior ou como menor. Então, é importante nós termos compreensão desses vários cenários, porque às vezes as pessoas podem falar assim, eu não discrimino. Não, todos nós, em algum momento, acabamos discriminando. E agora, isso é natural? Não, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, de olhar o outro e cada vez mais observar que a gente não tem que criar o estereótipo do que é aceito e do que não é aceito. Muitos negócios são perdidos por conta da discriminação, seja ela o que for, racial, social, porque uma sociedade que racializa entre quem é melhor e quem é pior, e também dentro da sociabilidade, quem é melhor e quem é pior, acaba perdendo muitas oportunidades de negócio. O Brasil tem inúmeros estudos que demonstram que é um país que mais se perde em potencialidades, porque muita mão de obra negra, indígena, de mulheres é perdida por conta da discriminação, por conta da xenofobia e também por conta do machismo. As grandes corporações, elas, na sua maior parte, não contratam mulheres. Eu não estou dizendo mulheres negras, elas não contratam mulheres. E as mulheres negras, a situação é mais delicada ainda. Isso por que acontece? Por conta da discriminação, de acreditar que as mulheres não vão dar conta, porque as mulheres têm que criar os filhos e é papel somente delas, as mulheres vão evitar fazer viagens. Então, você perde potencialidade. Eu tinha uma construção sobre a mulher negra da luta por igualdade. Isso permanece do combate à desigualdade na questão do mercado de trabalho. Mas antes era aquela luta das mulheres, no geral, como eu quero só acesso ao mercado. Eu tive uma possibilidade de ter uma experiência indo à Nigéria, e aí eu vi que há outras demandas sociais, por exemplo, a questão da poligamia, a questão do acesso à terra, a questão de direito à herança, que tudo isso faz parte da luta das mulheres. Então, a experiência de ter esses contatos faz com que a gente amplie a nossa visão de mundo e não fique querendo, às vezes, uma mudança individual, porque a gente acredita que a transformação coletiva para construir um Brasil diferente desse país que reproduz uma violência racista, desigual, de privilégios, tanto de privilégio do homem, de privilégio quanto a questão racial, mas também de gênero. Para ser destruído tudo isso, a gente precisa de um trabalho coletivo. A liberdade é uma luta constante. Vocês apontaram que o racismo é problema de todos, de toda a sociedade, e que ela sofre com isso. Quais os avanços que aconteceram na nossa sociedade para impedir essa desigualdade entre as pessoas?
houve toda uma luta de um movimento que não é de hoje. O que a gente tem hoje é resultado da luta que vem desde o século XX, de várias frentes do movimento negro, apontando já a importância do negro estar participando, por exemplo, do teatro experimental que a gente teve na década de 70, falando sobre a importância das relações raciais, a importância de compreender o negro enquanto um sujeito, que ele participa. Foi construído lá e a gente tem resultados hoje, né, que estão sendo colhidos. Um exemplo são as ações afirmativas para ingresso da população negra na universidade. Isso é um ganho social, é um ganho coletivo. Por que é um ganho? Porque a gente tem mais pessoas negras na universidade. Não que antes elas não quisessem estar, a gente tem agora essa possibilidade de terem mais negros formados. As ações afirmativas para ingresso no ensino superior vão completar 10 anos agora. E a gente pode ver a mudança que isso teve. Eu, Valesca, sou resultado das ações afirmativas pelo sistema ProUni, que eu pude cursar Direito com bolsa 100% integral. Sem isso, eu não estaria na universidade, sem isso, eu não estaria hoje cursando um doutorado, né? Então, isso é um ganho social. Porque através disso a gente vai criando outras possibilidades e sonhos e aspirações para outras pessoas negras que veem isso como um exemplo. Qual o espaço que eu posso ocupar? Isso se reflete nas ações afirmativas para concurso público e que foi, durante a pandemia, utilizado também para as iniciativas privadas. Isso é uma conquista coletiva porque foi identificado que a população negra já está formada e capacitada para ocupar aqueles espaços de decisão, de poder. Isso é um ganho social. Eu posso estar na política, eu posso ser um engenheiro, eu posso ter a possibilidade de escolha. Então, isso são conquistas que foram construídas através de toda essa luta intelectual dos pensadores sociais, dos filósofos, a partir de que o negro ele tem aspirações, ele tem direito a acesso e a ganho. E a construção interna, né, que nós temos essa condição. Eu tenho o direito de ocupar aquele espaço, tá? É a visão foi expandida. Nós tivemos inúmeros avanços, né? É importante nós lembrar. E estes avanços, eles também geram muitos incômodos, porque cada vez mais a população negra se coloca num lugar que não é mais o lugar de subalternidade, do lugar de servidão, né? A população negra cada vez mais luta para poder também ocupar espaços ao sol, poder contemplar também certos privilégios da sociedade de classe. Então, nós também queremos ter bons carros, queremos ter boas casas, e estamos estudando, trabalhando e lutando por isso. De certa forma, isso gera um pouco de incômodo, porque nós começamos a ocupar espaços que até então não ocupávamos. Então, a gente percebe quando da morte do Durval, um homem negro que lutou para ter uma residência um pouco melhor, sair de uma região de marginalização. E a gente percebe que quando ele entra em um lugar que é tido como um lugar que não se tem negros, ele perdeu a vida. Mas não é por conta totalmente da morte de Durval que nós vamos cada vez mais não lutar para ocupar esses espaços mais bem colocados. Nós vamos lutar para permanecer nesses espaços. As pessoas falam o seguinte: não, nós não temos discriminação racial no Brasil, nós temos discriminação social. Não, nós temos discriminação social e racial, porque eu, homem negro, professor universitário, que tenho uma renda salarial diferenciada da grande camada da população, se eu tiver em uma região marginalizada, mesmo tendo uma renda e uma situação socioeconômica, eu vou sofrer a discriminação racial por conta da minha cor da pele. Então, é preciso que nós reflitamos que as políticas públicas que foram criadas nos trazem grande respaldo para lutar contra o processo do racismo. Nós tivemos a Lei 10.639, que é a lei que direciona o ensino da história de África em todas as escolas. E é importante que os educadores, todos aqueles que trabalham com a pedagogia, possam adaptar os seus currículos escolares. Por quê? Nossas crianças estudam somente sob uma base eurocêntrica, sendo que nossas crianças não são apenas crianças brancas, são crianças brancas, negras, indígenas, de outras etnias, que precisam ver suas histórias também sendo respeitadas através da Lei 10.639, nós temos, como muito bem a Valesca disse, políticas de discriminação positiva. Então, o que são políticas de discriminação positiva? É você incluir aqueles que estão sendo afastados de determinadas instituições. E isso não se trata de discriminação, mas é você trazer a igualdade para todos os ambientes. E essas políticas, felizmente, vêm fazendo com que muitas pessoas da população negra ocupem espaços que antes não ocupavam. Então, que nós tenhamos instituições, porque cada um de nós está em alguma instituição, que trabalhem as suas vertentes contra o racismo.
Eu agradeço à professora Valesca Miguel Batista e ao professor Júlio César Silva Santos por baterem um papo aqui no Multidom. Obrigada, professora Valesca. Obrigada, professor Júlio. Muito obrigada, Marta, pelo convite, a todos e todos os ouvintes, né? Estamos à disposição para conversa e debate. Muito obrigada, professor Júlio, sempre um prazer estar contigo. Obrigado, professora Valesca. Muito obrigada, querida Marta e todos os ouvintes. É uma alegria podermos vir tratar desse tema tão rico e que todos nós possamos abraçar essa luta antirracista e que o amor, a paz e o consenso possa ser construído e que nenhum de nós possa acreditar que é melhor do que ninguém por conta da cor da pele, orientação sexual ou religião que professa. Um grande abraço e a minha gratidão a todos aqueles e aquelas que tiveram essa escuta tão qualificada para nos ouvir. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.